A Bíblia fala que o coração do homem faz planos, mas a resposta vem do Senhor. E eu acho que Ele quer que Ele cante no final. Então vamos aceitar o que Deus quer, né? Chegamos aqui na cidade de vocês, saímos de Brasília com 28 graus e o nosso avião pousou aqui com 5 graus. Ele falaram que Santa Catarina, ali no litoral, é um pouquinho menos frio do que aqui, né? E nós fomos segunda e terça para lá. Irmãos, quase tive uma hipotermia. Queimei as mãos, o rosto, com tanto frio. Acho que eu nunca passei tanto frio. Aqueles 5 graus, quando nós chegamos aqui, foi fichinha. Mas eis-nos aqui. Amém? Eu estou feliz. Essa noite eu estou vendo alguns irmãos aqui, lá de Tatuquara. Que Deus abençoe vocês. Deus realmente mexeu com a estrutura de Tatuquara esse final de semana. E o Deus que mexeu em Tatuquara, o mesmo Deus que vai mexer em Fazendinha. Amém? Amém. Porque esse Deus é grandioso, é maravilhoso, é o nosso Deus. Amém. Ontem nós começamos aqui o seminário Verdade Presente. Pode colocar o próximo slide. Nós descobrimos que nem toda a Bíblia é verdade presente hoje. Muitas verdades foram verdades um dia, de um povo específico, numa época específica. Mas Deus tem uma verdade para o povo que vive as últimas cenas da história deste mundo. E nós começamos a desvendar essas verdades ontem. Vimos ontem as principais diferenças entre Laodiceia e Babilônia. Descobrimos que nenhuma das duas vai se salvar. Mas descobrimos que Deus tem um povo que se salva. Tem ou não tem? Tem. Um povo remanescente. Mas só existem 2 lugares no mundo para todas as pessoas estarem. Ou elas estão em Laodiceia ou elas estão em Babilônia. Se só existem 2 lugares, o povo de Deus tem que estar em um deles. E nós descobrimos que o remanescente de Deus está em Laodiceia. Descobrimos que Laodiceia tem defeitos, mas é dentro dessa igreja que nós vamos terminar a obra que Deus nos confiou. É nessa igreja imperfeita que Deus está levantando um povo para terminar essa obra. Vimos ontem a importância do dom de profecia para o crescimento da igreja, para a prosperidade da igreja, segundo Crônicas 20:20. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros, crede nos seus profetas e prosperareis. Ontem eu já pude ouvir pessoas testemunharem sobre a mensagem de ontem à noite. Até domingo à noite, Deus vai trazer muitos filhos seus aqui. Até domingo à noite, Deus vai fazer uma mudança na nossa vida que nós nunca imaginávamos que um dia iria se operar. Nós vamos descobrir verdades tão lindas e tão fantásticas que vai mudar o nosso jeito de viver dentro de Laodiceia. Vocês, durante esses dias, vão assistir testemunhos de jovens que estão entregando a vida ao Senhor, jovens que estão dando tudo, jovens que não aceitaram ser adventistas em greve, adventista turista, mas jovens que decidiram entregar tudo para fazer a vontade de Deus. E agora nós vamos assistir um testemunho de uma jovem que já levou muitas almas ao batismo. E vocês vão se surpreender. Pode colocar o testemunho da Adriana. Quando eu encontrei a verdade, eu entendi que o Senhor Jesus me ama muito. Então eu fiquei pensando assim, de que forma eu poderia oferecer esse amor para com Ele. Então eu descobri que a melhor forma seria trazer pessoas para Jesus.
minha vida não teria sentido nenhum se não fosse Jesus. Ele fez já grandes coisas na minha vida. Não só na minha vida, mas na vida da minha família. E na vida das pessoas que a gente tem contato. Meu primeiro contato com o evangelismo foi em uma classe bíblica, né? Mais ou menos com 60 jovens entre 14 a 17 anos, mais ou menos. Às vezes acontece de eu ver uma pessoa triste, eu chego, pergunto como é que está e tudo mais, e ele mesmo já faz um contato. E eu fico pensando se todas aquelas pessoas um dia terão a oportunidade de conhecer Jesus. São filhinhos dele que estão esperando apenas a verdade, o amor de Deus chegar aos seus corações. O Senhor Jesus deixou várias formas de você conseguir alcançar as pessoas. Agora, o método que eu gosto muito é a classe bíblica, é o evangelismo de auditório, que é um dos métodos assim, que a gente tem condição de alcançar mais pessoas ao mesmo tempo. Eu estudo à noite e quando eu faço conferências, né, quando a gente é muito grande, então eu trabalho com a minha irmã, que é a Juliana. Então ela prega na segunda, terça, quarta e quinta. Eu prego sexta, sábado, domingo e feriado. E nós fazemos então uma grande conferência de 30, 40 noites, pregando o Evangelho. Tem dado certo, né? Essa é uma forma que nós encontramos para não parar, né, o evangelismo. Eu tenho uma moto, eu ando com ela, para cima e para baixo, até porque me ajuda, né, no evangelismo, porque eu posso me locomover de uma forma mais rápida. Isso tem sido uma bênção. Eu sempre ofegi isso, eu tenho conseguido alcançar em tempo hábil todas as meus compromissos. A faculdade foi uma grande bênção de Deus, né? Profissionalmente, porque você está se preparando ali, mas principalmente para você alcançar pessoas importantes, porque são pessoas que estão se formando e serão profissionais no futuro e que irão fazer mente de outras pessoas. Então, ali com os professores nós conversamos, eu falo de Deus para eles sempre têm tempo de me ouvir. Entra muito a questão do testemunho jovem, você ser uma pessoa diferente na faculdade, as pessoas notarem ali que você tem alguma coisa diferente, que o Senhor Jesus, na verdade, Ele mora no seu coração. Quando eu converso com meus amigos, eles estão com problemas, com dificuldades, animados, então eu chego, eu converso, eu abraço, e aí a gente estuda junto, eu oro com eles. E aquela oração, parece uma coisa bem simples, né? Uma oração. Mas naquele momento eles sentem uma paz. E para eles que estavam em angústia, dificuldade, sofrimento, é uma coisa maravilhosa. Então a gente vai fazer esse tipo de trabalho, estudando a Bíblia comum, fazendo classes bíblicas na própria faculdade, falando de Deus, testemunhando. E o exemplo, as atitudes. Porque a atitude ela fala bem mais do que sermão, do que palavras. Então eu acho que o grande segredo da juventude é isso, é a atitude. Nós tornamos amigos, né? E toda vez que ele está com problema, dificuldade, eu chego, converso com ele, nós estudamos a Bíblia. Quando ela fala sobre a palavra do Senhor, dá um brilho, uma luz no coração que o dia da noite muda, o dia muda, durmo mais tranquilo. E é sempre bom conversar com ela. Eu percebo, né, que o Senhor Jesus tem trabalhado muito no coração do Antônio. Nós estamos estudando, já estudei com ele sobre o sábado, sobre o Espírito Santo, sobre a salvação, de Jesus. Já estudei com ele sobre vários temas. Quando ela usa a palavra de Jesus, é que ela está realmente trazendo a solução correta, a solução certa para a gente. E eu sinto que até o término da faculdade nós seremos um povo adventista. Não só ele como outras pessoas, mas o Antônio, de certa forma, a transformação já está sendo efetiva. São pessoas especiais, são pessoas assim que estão ali dia a dia enfrentando as dificuldades da vida. Pessoas
pessoas que sofrem muito com a falta de Deus. E ali a gente vê Jesus transformando a vida. Pessoas ali que eram delinquentes, meninos de 15 a 6 anos que roubavam, pessoas até que chegaram até a quase matar pessoas. E ali a gente vê cada dia, cada classe bíblica, uma transformação no coração das pessoas. Pessoas que cheiravam colo, usavam drogas, agora não usam mais. Nós temos a irmã Regina. A irmã Regina, ela está enfrentando um momento de conflito, da decisão ao lado do Senhor Jesus. E ela diz que ali naquele momento que ela está na classe bíblica, é um momento em que ela está renovando a vida dela, que ela encontra paz, harmonia. E isso nos faz muito felizes. A nossa equipe fica radiante, porque são pessoas que estão conhecendo Jesus. A Antônia, ela tinha um filho, Júnior, que era líder de gangue, e ele estava sendo doutrinado, estava prestes ao batismo, e ele foi assassinado. A irmã Antônia, a mãe dele na época, então começou a se interessar por Deus, dado a morte do filho dela. E ela passou a frequentar a classe bíblica da igreja, mais ou menos, por volta assim de 2, 3 semanas, ela tomou a decisão ao batismo. Ela se tornou adventista do 7º dia e hoje ela está louvando a Deus e tem grande esperança de encontrar o Júnior novamente, agora lá no céu. Mas se você que é jovem, está em qualquer lugar do Brasil, tem esse desejo ardendo no coração de ver a Jesus, eu digo a você, conheça o Senhor Jesus. E a melhor maneira de você conhecer a Jesus é ganhar almas para Jesus. Seja de qualquer método que você for utilizar. Quando você salva, você mesmo acaba sendo salvo. Quando você ensina, você acaba aprendendo. Quando você abençoa as pessoas através do Espírito Santo que vive na sua vida, você automaticamente se torna um jovem abençoado. E Deus tem feito maravilhas na sua vida. Tem aberto portas enormes. Coisas impossíveis aos olhos humanos têm acontecido na minha vida. E eu digo que é graças à pregação do Evangelho. Deus, quando Ele chama, Ele já te capacitou. Eu digo a você que tome essa missão nas suas mãos. E tem tantas pessoas perecendo, pessoas que estão morrendo a cada dia, pessoas que precisam ouvir uma palavra de esperança, um sorriso, um olhar diferente. E é isso que o Senhor Jesus nos dá. Compartilhar com as pessoas. Quando você compartilha, você aumenta a sua fé e a sua esperança de salvação. Sabe, ver pessoas sendo transformadas, pessoas que não tinham esperança, pessoas que queriam morrer, pessoas que precisavam de uma palavra de carinho, que não sabiam nem o que era amor. E você levar a Jesus a essa pessoa, levar essa esperança para eles, é algo maravilhoso. Eu não saberia ver a minha vida, a minha família. Eu acho que eu não seria ninguém sem Jesus. Então Ele é a razão da minha existência. O que eu quero mais nessa vida. E quando Ele voltar na vida do céu, eu vou abraçar. Dizendo para Ele que eu estava com muita saudade dele. Que não foi fácil. Não é fácil essa vida. Porém, valeu a pena. Valeu a pena a dificuldade do trabalho. Valeu tudo. Porque Ele está ali e é naquele momento que eu posso abraçar. Posso dizer, Senhor, eu cheguei aqui. E comigo eu trouxe também grandes jovens. Eu trouxe juventude. Eu trouxe filhos que estavam perdidos. Deus sabe o Espírito me ajudou a trazer teus filhos. Muito obrigada por mim, por toda a minha família, essa oportunidade. Deus está aqui no céu. É isso que eu quero dizer, Jesus. Eu espero que em breve, muito breve, Ele volte para nos buscar. Amém. 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 A gente diz amém pela Adriana e misericórdia para nós. Há mais ou menos uns 3 anos atrás, nós recebemos uma carta missionária da Adriana,
onde ela relatava que já havia levado ao batismo mais de 4.000 almas. Amém. Deus está preparando um povo. Ainda não é a chuva serôdia, mas Deus está preparando um povo para receber a chuva serôdia. Amém. Nós estamos muito mais próximos da terminação da história deste mundo do que nossa mente possa imaginar. E o que nós vamos descobrir essa noite é fantástico, porque nós vamos descobrir qual é a nossa missão. A missão que encantou a Adriana e que fez a Adriana esquecer tudo, os defeitos, os problemas da igreja, e abraçar essa missão e ir avante. Segundo Crônicas 20:20, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros, crede nos seus profetas e prosperareis. Nós vimos ontem a veracidade do espírito de profecia. Confirmamos ontem por um vídeo que estamos vivendo as últimas cenas, os últimos instantes da história deste mundo. Estamos aqui esses dias estudando a verdade presente na Bíblia, no livro Eventos Finais. Agora, o interessante é que no livro Eventos Finais, nessa edição antiga aqui, na página 23 e 24, tem uma profecia interessantíssima. Nós tivemos recentemente um acontecimento que alterou o eixo da Terra, o grande tsunami da Ásia. E os dias começaram a passar mais rapidamente, porque o eixo da Terra foi alterado. E logo depois deste tsunami da Ásia, da profecia sobre o tsunami na Ásia, na página 24 do livro Eventos Finais, dessa edição antiga, logo depois dessa profecia, há uma profecia tremenda para nós. É que nós vamos ler agora. Pode colocar o próximo. Chegou agora o tempo. Ou seja, existia um momento determinado para este agora aqui, que marcaria um tempo que iria acontecer o que está aqui escrito na sequência do texto. E esse agora era logo depois dessa profecia do tsunami da Ásia. Olha só o que está escrito. Chegou agora o tempo em que no momento podemos estar em terra sólida e no outro momento pode ela estar fugindo de debaixo de nossos pés. Haverá terremotos onde menos se espera. Agora eu pergunto para a minha igreja, aonde que menos se espera um terremoto acontecer? Aqui no Brasil. No Brasil? Mais especificamente ali em Minas Gerais, né? No Goiás, no Centro-Oeste ali. Vamos ver o vídeo. As feridas na cabeça e no braço não deixam Maria de Fátima esquecer a noite do terremoto, quando acordou embaixo dos escombros. Ela voltou ao local para pegar o que ainda pudera aproveitar, mas garante que não quer mais viver aqui. Quando aconteceu isso, quando dá a noite, eu fico com medo. Eu fico imaginando que vai acontecer a mesma coisa. O governo de Minas montou um comando unificado. Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil trabalham em parceria com a Prefeitura Municipal. Um abrigo foi organizado. Colchões e cestas básicas foram enviadas para minimizar os impactos sofridos pela população. O governador Aécio Neves decretou estado de emergência e deu prioridade à construção de novas casas. Depois de um terremoto desta magnitude, é normal a ocorrência de novos abalos. Segundo informações do Departamento de Sismologia da Universidade de Brasília, tremores de terra poderão ser sentidos durante os próximos 2 anos aqui na região. Na comunidade de Vargem Grande, a 10 quilômetros do distrito de Caraíbas, moradores sentem o efeito da acomodação do solo. Essa noite teve 2 vezes pequenas. Além de prestar socorro imediato às vítimas, a SEDEC vai disponibilizar acompanhamento psicológico para que a população possa voltar à vida normal. Na realidade, isso é feito exatamente através da
especializadas vão ser deslocadas para cá. Também nós teremos assistentes. Terremoto onde menos se espera, no Brasil. Nós estamos muito próximos da terminação da obra aqui nessa terra. Os sinais que Deus tem colocado em céu, terra e mar são sinais para impressionar o nosso coração, para nos fazer tomar uma decisão e uma posição diante de tudo que está acontecendo. Mas enquanto o mundo está sendo sacudido tremendamente e Deus está mostrando para o seu povo os sinais em céu, terra e mar, está havendo também uma sacudidura dentro da igreja de Deus. Pessoas estão se levantando e estão buscando a Deus nas madrugadas, e estão pedindo a Deus orientação, e Deus está guiando um povo, dos pastores aos mais humildes, preparando uma igreja para receber milhares que virão lá de fora no alto clamor quando a chuva serôdia for derramada. Enquanto isso acontece, enquanto Deus prepara um povo, Satanás tem embalado muitos aqui em um sono. Tem embalado no braço mesmo, carregado no colo. Muito Satanás tem feito isso. Minado num sono aqui dentro da igreja para que não perceba. Tem levantado alguns movimentozinhos que, ao invés de se unirem à liderança da igreja na terminação da obra, se enchem de razão e se enchem na autoridade para formar um outro movimento mais puro e mais santo, segundo eles imaginam. Satanás tem se encarregado de fazer a tarefinha de casa e criar dúvidas sobre algumas questões que nunca deveriam existir dúvidas na nossa mente. E sobre essas nós vamos falar um pouco agora. Pode colocar o próximo slide. Qual é o último engano de Satanás para o povo de Deus? Nós vimos ontem. Para o mundo é personificar a volta de Jesus, mas para o povo de Deus, para a igreja, é um engano específico. Pode passar. Eventos finais, página 153, na edição antiga, e página 102, na edição nova. O derradeiro engano de Satanás será anular o testemunho do Espírito de Deus, porque não havendo profecia, o que acontece com o povo? O povo se corrompe. Aí vocês observaram que nos últimos anos nós estamos ouvindo falar muito sobre o derramamento do Espírito Santo, sobre batismo do Espírito Santo, sobre chuva serôdia, lição da escola sabatina sobre o Espírito Santo, madrugadas com Deus, uma jornada todinha sobre o Espírito Santo. Existe uma razão por trás disso. Deus está querendo guiar a sua igreja e mostrar para o seu povo quem é o Espírito Santo. Porque para nós terminarmos essa obra, nós vamos precisar do Espírito Santo. Porque é Ele quem vai convencer as pessoas. O grande erro do adventista é quando ele encontra alguém de uma outra denominação e começa a querer convencer a outra pessoa. E se aproxima e ainda fala: meu amigo, você não está vendo aqui, meu amigo? Está escrito aqui. Você pode fazer todos os esforços que você tentar. Desse jeito aí você não vai convencer ninguém. Porque a obra de convencimento, ela não é nossa. Ela é toda do Espírito Santo. Enquanto o Espírito Santo está preparando aqui um grupo de pessoas para pregar para os que estão lá fora, Ele está preparando um grupo de pessoas lá fora para ouvir a mensagem que nós vamos levar. Pode colocar o próximo slide. Volta um pouquinho, deixa eu falar um pouco para a igreja sobre isso. Dos grandes ataques hoje, a verdade presente, é quererem provar que o Espírito Santo não é Deus. Que o Espírito Santo não é uma pessoa da Trindade. Que ele é só um Espírito, o Espírito de Deus. Sabe, o Espírito Santo é uma pessoa.
O Espírito Santo é um ser. Ele é uma pessoa da Trindade. Ele participou da criação. Analise comigo. Quem foi na criação que disse façamos o homem? Deus Pai, Deus Filho ou Deus Espírito Santo? Quem disse façamos o homem? O verbo pode estar no plural e ser dito por uma pessoa só. Quem disse façamos o homem? Os três. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. A resposta está em João. No princípio era o verbo e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Quem foi que disse façamos o homem? Quem era a palavra? Jesus. Quem foi que fez o homem? Quem foi o grande artista que moldou o homem? Jó 33, 4. Olha aí na sua Bíblia. Quem foi o grande artista? E agora a gente entende por que o Espírito Santo de Deus pairava sobre a face das águas durante a criação. O Espírito Santo de Deus estava aqui durante a criação, mas é porque ele tinha uma obra específica aqui. Jó 33, versículo 4. Jesus falou, façamos o homem. Ele era a palavra, ele era o verbo. Jó 33, 4. O Espírito de Deus me fez. Quem foi o grande artista? O Espírito Santo. E a inspiração do Todo-Poderoso me deu vida. Amém? Jesus falou, façamos o homem. O Espírito Santo fez o homem e o Deus Todo-Poderoso soprou o fôlego de vida. O Deus Todo-Poderoso deu vida. O Espírito Santo participou da criação. Ele estava ali. Ele é uma pessoa. Pode colocar o próximo. Evangelismo, página 616. Precisamos reconhecer que o Espírito Santo, que é tanto uma pessoa como o próprio Deus, está andando por esses terrenos. O príncipe da potestade do mal só pode ser mantido em sujeição pelo poder da terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo. Por que Trindade aqui está entre aspas? Porque no original inglês a palavra é divindade. Só que no original inglês a palavrinha aqui é terceira. Sendo divindade ou sendo trindade, continua sendo o quê? Terceira pessoa. Da divindade ou da trindade. É a terceira pessoa. Existe uma terceira pessoa. E essa pessoa é o Espírito Santo. E as igrejas lá fora, eles sabem da obra do Espírito Santo, sabem da existência do Espírito Santo e estão buscando, do jeito deles. E ali eles dizem que o Espírito Santo se manifesta, se jogando no chão, falando em línguas estranhas. Eu creio que o verdadeiro dom de línguas ainda vai se manifestar no mundo. Porque o que Satanás tem feito é um pouco caso com o dom do Espírito Santo. O dom de línguas. Ele tem banalizado isso. E para terminarmos esta obra, o meu irmão lá em Brasília, ele é vice-presidente, não, ele é presidente da Sociedade Bíblica do Brasil, lá em Brasília. O primeiro presidente adventista. E ele falou assim: Rúbia, ainda faltam mais de 25 línguas e dialetos para a Bíblia ser traduzida. Ainda falta muito ainda. Pela projeção da sociedade bíblica, ainda vão demorar muitos anos para que se consiga traduzir a Bíblia para todos os idiomas e dialetos que falta ser traduzido. Mas nós adventistas sabemos que nestes últimos dias o Espírito Santo vai ser derramado como em Pentecostes. E eu creio que o mundo ainda vai ver o verdadeiro dom de línguas manifestado no verdadeiro povo de Deus. O dom de línguas que nós conhecemos. Mas as igrejas de fora têm procurado. E tem estado, sabe como? Lotadas. Pode colocar o próximo slide. Aí Joel está a promessa do Espírito. O Espírito
Joel 2, 28 a 29. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Como que o Espírito Santo intercede por nós? Como que ele se manifesta no meio do povo de Deus? Aí fora está ocorrendo uma manifestação que chamam do Espírito Santo. Será que é mesmo do Espírito Santo? E eu vou dizer uma coisa para vocês: não há fingimento no que acontece nessas igrejas aí fora. Por que eu digo isso? Porque nós estudamos com um ex-pastor de uma igreja pentecostal. Hoje ele é adventista, amém? Amém. 3 meses depois ele desceu as águas juntamente com outros obreiros lá na nossa igreja em Taguatinga, lá em Brasília. E ele falou assim para mim: irmã Rúbia, não há fingimento. Pode ser que algum membro finja porque quer receber o Espírito Santo, quer falar em línguas, mas não há fingimento. Realmente há um poder que se manifesta. Agora o que a gente tem que descobrir é o seguinte: é o Espírito Santo que está se manifestando ou não? Para isso nós vamos ver uma dessas reuniões. E vamos analisar o que acontece ali dentro. E vamos descobrir, à luz da Bíblia, que poder se manifesta nessas reuniões. Quanto vale uma amizade? Olhe para mim. Porque sou teu Deus e te escondo embaixo das minhas asas. Sente-te, sente as minhas asas em comer tua sombra. E te contebete que sou como mídia. E eu te digo: ai de quem tocar em ti. Abandonou-se, abandonou-me, tenho eu visto o inferno formar uma reunião contra a tua vida. Mas eu te digo: as pedras que tacaram, as pedras que podem tacar em ti, eu te digo, eu a recolho antes que te acerte, porque eu sou teu Senhor, sou teu justificador, sou teu Senhor e estou aqui. Para responder o teu propósito que fizeste comigo há dias atrás. E eu respondo para ti como sinal e te deixo uma unção diferente, que ainda o mundo hará comer aqui a vaciar e a notar a diferença maior em ti, porque eu faço em ti um novo acordo e derramo uma nova unção em ti e te digo: embaixo das minhas Observe como a igreja está lotada. guardado, porque sou teu Senhor. E recebe agora o que tenho para derramar. Observe a expressão facial do pastor que está girando, dos ministros, presbíteros aqui no fundo. Algumas pessoas sentadas parecem diferentes, outros em pé. Essa mulher fez um gesto, a próxima aqui repetiu o mesmo gesto. Essas pessoas estão em êxtase. Não tem fingimento aqui. Ele está em êxtase mesmo. Sai da frente, Satanás! E o grito no final. Acontece que no meio dessa plateia está cheio de povo de Deus. Está cheinha de pessoas sinceras que precisam conhecer a verdade que está em nossas mãos. Feche seus olhos.
Senhor, nosso Deus e nosso Pai que está nos céus. Nós somos a tua igreja, Senhor. O povo que o Senhor escolheu para dizer a essas pessoas que estão em Babilônia: sai dela, povo meu. Mas tem faltado coragem na nossa vida, Senhor. Tem faltado entrega, santificação. Te pedimos ao Senhor agora, neste momento, em nome de Jesus, Senhor, converta o nosso coração. Amém. E prepare-nos para tirarmos essas pessoas cativas em Babilônia. Amém. Tenha misericórdia, Senhor, dos seus filhos que estão ali. Retenha os ventos, meu Deus, por mais um período de tempo, para que essas pessoas possam conhecer sobre o seu selo e receber o selo de Deus em suas vidas. Ajuda-nos em nome de Jesus. Amém. Pregando ano passado, em novembro, na igreja aqui de Sítio Cercado, neste momento da palestra, o Senhor levantou a mão e falou assim: irmã, há um ano atrás eu pertencia à igreja desse vídeo, e no dia em que essa filmagem foi gravada, eu estava lá. Faz um ano que eu fui alcançado e sou membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Amém? Amém. Então Deus está ouvindo as nossas orações. Amém. E Ele há de resgatar os filhos dele, que estão perdidos lá. Pode colocar o próximo. Agora nós precisamos descobrir que espírito se manifestou ali. Se foi o Espírito Santo de Deus ou se foi um outro espírito. O que entristece o Espírito Santo? Se nessa reunião teve alguma coisa que entristecesse o Espírito Santo, então o Espírito Santo não poderia estar ali. Pode colocar o próximo. Efésios 4, 30, 31. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura e cólera, ira e o quê? Gritaria e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Aí algumas pessoas entram na igreja adventista e falam assim: mas vocês são tão caladinhos, é tão murchinho, assim, tão sem graça, ninguém grita, ninguém fala glória, ninguém diz hosanas. Sabe, no céu os anjos dão glórias, os anjos dão hosanas, mas a decência e ordem, isso acontece em uma só voz. Entre dizer hosanas a hora que bem entendemos e glória a hora que bem entendemos, é melhor ficarmos em silêncio na presença do Deus Altíssimo. Satanás está fazendo direitinho o dever de casa. Ele sempre quis roubar a adoração devida a Deus para ele. Ele está fazendo isso direitinho. Lá na mãe das meretrizes, ele está conservando aquilo que mais agrada a Deus, mais perto da adoração que agrada a Deus. Você entra numa igreja católica e quando o padre diz uma frase, os adoradores sabem ali exatamente o que eles têm de responder em uma só voz. Você entra numa igreja católica e há um silêncio sepulcral. Nem criança, nem ninguém. É realmente uma casa assim de oração. É silenciosa. Você procura um banheiro, você não encontra, a não ser que seja uma igreja turística. Você tem que pedir para o sacristão e ele vai te levar num banheirinho escondido ali. Não é permitida irreverência dentro da igreja. Sabe o que Satanás está fazendo? Roubando a adoração que deveria ser dada a Deus para ele. E estragou tudo, com blasfêmias, com idolatrias, com ídolos, com imagens, com santos. Ele fez tudo bonitinho. Aí nas filhas de Babilônia, ele bagunçou a história para confundir Laodiceia. Para confundir Laodiceia. Pode colocar o próximo. Como o Espírito Santo intercede então por nós? Porque tem algumas pessoas pensando assim: sai o decreto dominical, vem imediatamente a chuva serôdia. Então, quando sair o decreto dominical, a gente já vai ver a chuva serôdia, aí eu vou me preparar. Aí pode ser que você não tenha mais forças para se preparar. Porque o preparo tem que ser antes, é agora. Agora é o momento de nós estarmos nos preparando. Porque depois você pode não ter mais forças
forças para poder fazer o que tem que ser feito. E tem gente achando assim, não, saiu o decreto dominical, aí nós vamos vender o que nós temos, vamos para pequenas cidades. Tem pessoas que já estão comprando um refúgio, uma roça. Lá em Brasília tem um povo lá que botou o refúgio dos adventistas, é assim que chama, né? Meu refúgio, né? Não, nosso refúgio, que chama tipo um assentamento com várias casinhas, um condomínio com várias casinhas só para adventista, porque quando sair o decreto nós vamos para lá, para o nosso refúgio. Conversa. Quando sair o decreto, nós vamos estar entrando para o alto clamor do terceiro anjo. Aí é que o mundo vai nos conhecer. Aí é que nós vamos colocar, como diz o provérbio popular, cara a tapa, né? Aí é que nós vamos colocar a cara a tapa. Aí é que as pessoas vão nos ver. E nós vamos para uma pequena cidade fazer o quê? Nos esconder? Não. Nós vamos pregar. Por isso que o nosso presidente, Ted Wilson, disse que agora é o momento da gente pregar nas grandes cidades. Agora é o momento das grandes cidades. Quando sair o decreto, página 106 do livro Eventos Finais, diz que é o momento da gente sair das grandes cidades e ir para as pequenas, pregar. E quando não der mais nenhuma, nós vamos para outra. Como é que o Espírito Santo intercede então por nós? Pode passar o slide. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas. Por que nós precisamos do Espírito Santo para fazer uma reforma? Primeiro o Espírito Santo com o reavivamento e depois a reforma. Porque o Espírito Santo é quem me ajuda nas nossas fraquezas. É Ele que vai nos ajudar a fazer as reformas. Porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com o quê? Com gemidos inexprimíveis. Um gemido é algo alto, é algo baixinho. Inexprimível. Exprimir é colocar para fora. Inexprimir é não colocar para fora. O Espírito Santo intercede por nós aqui dentro do nosso coração. Quando a chuva serôdia começar a ser derramada, pode ser que ela esteja sendo derramada numa pessoa do seu lado e você não perceba. Querem ver só o texto? Pode colocar o próximo. A chuva serôdia então será um acontecimento visível, pode passar. Só os que estiverem vivendo de acordo com a luz que têm recebido poderão receber o quê? Maior luz. E esta semana vocês vão receber maior luz do que o que vocês possam imaginar. Quem veio de Tatuquara sabe disso, não é verdade? Sabe que lá foi tremendo. A não ser que nos estejamos desenvolvendo diariamente na exemplificação das ativas virtudes cristãs, não reconheceremos as manifestações do Espírito Santo na chuva serôdia. Pode ser que ela esteja sendo derramada nos corações ao nosso redor, mas nós não a discerniremos nem a receberemos. E isso é sério demais. Tem gente achando que a nossa botija é uma botija bem grandona e que a gente tem que ir enchendo, e quando chegar o decreto a botija tem que estar cheia. Nós temos uma única botija, nosso corpo. E ela enche por um dia. E nós usamos aquele Espírito Santo por um dia. E amanhã nós precisamos encher de novo. E depois de novo. Se nós não desenvolvermos o hábito hoje de buscar o Espírito Santo diariamente, nós não vamos conseguir fazer isso do dia para a noite na chuva serôdia. Porque nós não recebemos a temporã. Não temos condições de recebermos a serôdia. Pode colocar o próximo slide. Algum dia, então, vamos ver toda a igreja reavivada, sim ou não? Sim ou não? Vamos ver toda a igreja reavivada, sim ou não? Vamos ver o que está escrito. Eventos Finais, páginas 163 e 109. Volta o slide. Volta. Pode voltar. Pode voltar. Voltar. Você está passando para frente. Pode voltar.
aí. Vamos ver, página 168. Algum dia vamos ver toda a igreja reavivada. Temos a esperança de ver toda a igreja reavivada. Vamos ler juntos? Tal tempo nunca há de vir. Há na igreja pessoas não convertidas e que não se unirão em fervorosa, prevalecente o quê? Oração. Precisamos entrar na obra individualmente, precisamos orar mais e falar menos dos nossos defeitos, dos nossos problemas, dos nossos erros, porque somos Laodiceia. Essa igreja é Laodiceia, mas nós, como povo de Deus, temos que ser o João Batista dos últimos dias. Vocês vão ver isso mais adiante. Pode colocar o próximo. Como podemos então esperar um reavivamento? Pode passar. Um reavivamento da verdadeira piedade entre nós, eis a maior e a mais urgente de todas as necessidades. Cumpre-nos, porém, mediante confissão, humilhação, arrependimento e fervorosa oração, cumprir as condições estipuladas por Deus em sua promessa para conceder-nos sua bênção. A bênção que nós esperamos é o derramamento do Espírito Santo. Só podemos esperar um reavivamento em resposta à oração. Essas jornadas de madrugada com Deus, é Deus guiando essa igreja. Deus te convidando à oração. Se você não está conseguindo dormir na madrugada e todos os dias algo está te acordando e você fica incomodado, tenha certeza que Deus está te chamando para ter uma conversa. Eu tenho escutado muitas pessoas dizerem isso para nós. Irmã, dá umas 4 horas, 5 horas, eu não consigo dormir. Ore a Deus, porque Ele está te convidando para ter uma conversa. Mas existem condições para recebermos essa bênção. Pode passar. Quais são as condições para recebermos a chuva serôdia? Vi que ninguém poderia participar do refrigério, ao menos que obtivesse a vitória sobre toda tentação, orgulho, egoísmo, amor ao mundo e sobre toda má palavra e ação. Como é que eu vou obter a vitória sobre tudo isso? Como? Já dei a resposta. O Espírito Santo é que nos ajuda nas nossas fraquezas. E como é que eu vou alcançar o Espírito Santo na minha vida? O irmão respondeu: orando, buscando. Batismo diário. Batismo diário do Espírito Santo. E aí eu recebo o Espírito Santo, Ele me ajuda nas minhas fraquezas, aí eu passo pela reforma. A reforma é abandonar todas essas coisas, aí sim eu estou preparado para receber o refrigério que é a chuva serôdia. Pode passar o próximo. O que acompanha o verdadeiro reavivamento? A reforma deve acompanhar o reavivamento. Precisa haver um reavivamento e uma reforma sobre a ministração do Espírito Santo. O cenário que nós vivemos agora é Deus preparando um povo para cumprir a missão. Mas que missão? Qual é a nossa missão como adventistas do 7º dia? O que nós vamos pregar para as pessoas de tão impressionante que elas vão querer sair de Babilônia e vir para Laodiceia? Que mensagem é essa, tão poderosa, que vai fazer milhares se converterem em um dia? Que missão é essa que Deus colocou sobre nossas mãos? Alguém aqui já ouviu o testemunho do pastor Dilson Bezerra? Levante a mão. São poucos aqui, acho que 4 ou 5 pessoas ouviram o testemunho do pastor Dilson Bezerra. Eu sei que o nosso tempo está puxado ali, mas eu não passei em Tatuquara e alguns irmãos de Tatuquara vieram para cá porque queriam ver o que não deu para passar lá. Então nós vamos passar o testemunho do pastor Dilson Bezerra. Prestem atenção, como Deus está guiando as coisas e não é de hoje. Pode colocar. Vocês sabem que eu fui comportor. Você não é um bom comportor, você não?
Tinha as férias que eu comportava, eu ganhava um tirão, tinha outras férias que eu lá não fazia nada. Então eu não fui grande comportor, mas eu tinha altos e baixos. Teve comportagem que eu corri no campo, fui embora, liguei para casa chorando, mamãe, não entendi nada, eu vim embora para casa. Várias vezes aconteceu isso. Mas houve várias vezes que eu fui com meu irmão junto e aquilo foi uma vez, eu vendi muito. E houve algumas vezes que eu fui sozinho também. E eu me lembro de uma vez que eu fui comportar no Amazonas, numa cidade chamada Maués. Essa cidade chamada Maués, ela fica na beira do rio Paranaíba, que é um afluente do grande rio Solimões. E a gente pegava o barco em Manaus, pendurava numa rede, né? E eu me lembro que era 2 dias de barco descendo o rio. E eu ficava maluco, porque aquele tem um toca-disco lá que só tocava a música do Roberto Carlos, a mesma música o tempo todo. Aquilo era 2 dias ouvindo Lady Laura, me leva para casa. E eu nunca mais esqueci dessa frase. A gente chegava lá na cidade de Maués com a cabeça desse tamanho, e o pau lançado da rede, e aquele negócio todo, aquelas comportagens, a gente precisava 2 dias para se recuperar quando chegar na cidade. Eu me lembro de um domingo de manhã. Maués era uma cidade pequena naquela época, não sei hoje, mas naquela época Maués era uma cidade pequena, muito pequena. E eu terminei a cidade com uma semana. Quando chegou na sexta-feira, eu já tinha vendido para todo mundo na cidade. Não tinha mais onde bater. E eu me lembro que no domingo de manhã, às 9 da manhã, assim, 8h30, 9 horas, o sol despontando, eu me sentei no beiradão do rio, só tinha barco na segunda. Eu terminei na quinta, mas na sexta não tinha barco para Manaus. Eu tinha que esperar o barco da segunda, que não tinha sexta. E eu me sentei num parapeito que tinha sido do beiradão do rio do Paranaíba, olhando para a cidade. Eu falei, onde é que eu dei uma oferta aqui nessa cidade? Que hoje é domingo e ainda podia vender uma coleção do livro. E quando eu acabei de falar essa palavra, o sino da Igreja Católica badalou. Eu falei, o padre. Eu não vendi para o padre. O padre. Corri para casa. Eu me lembro do obreiro da igreja, irmão na testa. Falei, o que foi isso? Eu falei, olha, o padre, não vendi para o padre. Me ajeitei tudo, arrumei, botei uma gravatinha, peguei um prospecto e saí da igreja católica. Eu cheguei lá, me sentava na conversa. Falei, eu vou ter que achar essa missa. Aí eu entrei pelo cantinho, se chamou o São Cristo, fala para o padre que eu sou um seminarista de São Paulo. E eu quero falar com ele no fim da missa. Tá bom, agora não dá, até então pode falar. Sentei lá atrás da missa. E quando o padre entrou, eu levantei a cabeça assim, fiquei um pouquinho em pé, e o sacristão fez assim para mim, o padre da missa. Quando acabou a missa, eu esperei meia hora. Sei que o padre foi trocar de roupa lá dentro, um senhor idoso, ele era italiano, falava um português assim meio esquisito, mas todo mundo entendia. E aí, finalmente, o sacristão me disse, vem aqui, o padre vai me receber na biblioteca, na casa paroquial. Meus irmãos, quando eu entrei na biblioteca, a sala da biblioteca, uma sala grande, cheia de livros. Eu nunca vi uma biblioteca que eu fiz, meu pai. A biblioteca dessa aqui no meio do mato, lá no Rio Solimões, no Paranaíba, no meio do Solimões. Esse aqui deve ter sido um barco para trazer esses livros todos. E o padre era muito gentil. Ele falou, olha, você é um seminarista, você está estudando para ser padre? Eu falei, bem, eu estou estudando, eu sou seminarista, sim, mas não estou estudando para ser padre, estou estudando para ser pastor. Ele falou, ah, você é evangélico? Eu falei, Eu falei, olha, eu vim aqui da parte do serviço educacional na saúde e nós estamos aqui fazendo um trabalho maravilhoso aqui em Maués. Eu já vendi para o prefeito, para o engenheiro, para o doutor fulano, para o doutor Beto, você falando ali. Ele falou assim, e eu abri o prospecto, né? E eu estava vendendo, era o Conflito dos Séculos, era Lá Sem Sombras e Forças Misteriosas que Atuam na Mente Humana. Nunca me esqueci dos 3 livros. E quando eu comecei a olhar minha oferta assim, eu fui balançando a cabeça, muito bom. Muito bom. Aí quando eu terminei, ele disse assim, olha, desses 3 livros que você está vendendo, o que eu gosto mais, aí abriu a gaveta assim, da escrivaninha dele e tirou um Conflito dos Séculos. Mesmo que eu estava vendendo. Tudo usado assim, parecia manuseado, todo sublinhado, grifado.
Ele disse assim, olha, o que eu gosto mais é esse. Ele disse assim, aí nós vamos terminar a obra que vocês adventistas não estão terminando. Você sabe, quando eu conto isso eu me arrepio, porque eu me lembro do momento. Eu entrei ali, era o que? Umas 10h30, 11 horas, quando eu saí lá era 9 horas da noite. Eu passei o dia com o padre, lá estudando minha conflito, falando do Zé. Ventos finais. Aquela noite, quando eu saí fora da casa paroquial, a lua caía sobre o Paranaíba, e eu andando pelo beiradão daquele rio, olhei para aquele céu estrelado e eu falei, Senhor, tem misericórdia da igreja adventista. Misericórdia é o que nós temos que pedir para Deus. Porque ontem aqui nessa igreja eu vi um testemunho de um irmão muito parecido com o do Dilson Bezerra, mas não com católicos, com evangélicos. Deus está preparando o povo para terminar a obra que nós não estamos terminando, meus irmãos e minhas irmãs, para assumir os nossos lugares. Precisamos tomar uma posição. E agora nós vamos descobrir qual é a nossa missão. Qual é essa mensagem que nós vamos levar? Qual é essa obra que eles vão vir, se unir às nossas fileiras e vão terminar? Porque, olha, meus irmãos, vou dizer uma coisa para vocês. Muitos de nós adventistas não sabemos sequer qual é a nossa missão. Não sabemos dizer aonde que ela está na Bíblia. E eu vou dar um presente aqui, eu trouxe um Eventos Finais, quem participou do sorteio agora vai poder ganhar um Eventos Finais. Eu vou fazer uma pergunta daqui para o final do sermão. E quem responder essa pergunta corretamente vai ganhar esse Eventos Finais. Só não vale lá para quem está em Tatuquara e já ouviu, né? Então vamos lá. Qual é a nossa missão como adventistas do sétimo dia? Pode passar. Em sentido especial, foram os adventistas do sétimo dia postos no mundo como atalaias e portadores de luz. Eventos Sinais, página 41 e 29. A eles foi confiada a última mensagem de advertência ao mundo a perecer. Sobre eles incide maravilhosa luz da palavra de Deus. Confiou-se-lhes uma obra da mais solene importância. Vamos ler juntos? A proclamação da primeira, segunda e terceira mensagens angélicas. Qual é a nossa missão como adventistas do sétimo dia? Pregar as 3 mensagens angélicas, que estão aonde na Bíblia? Apocalipse 14. Pode colocar o próximo. Pode passar. As 3 mensagens angélicas, a nossa missão. Apocalipse 14, a partir do verso 6, nós encontramos essas mensagens, nós vamos ler cada uma delas rapidamente. Pode passar. Apocalipse 14, do verso 6 ao verso 12, estão as 3 mensagens. No verso 6 e no verso 7 está a primeira mensagem. E vi outro anjo voando pelo meio do céu, e tinha um evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra e a toda nação e tribo e língua e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. A segunda advertência angélica no verso 8. Seguiu-se outro anjo, segundo dizendo: Caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Apocalipse 14, verso 8. E a terceira advertência angélica. Seguiu-se a estes outro anjo, outro mensageiro, o terceiro dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura, do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos,
E não tem descanso algum, nem de dia, nem de noite, os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. A segunda mensagem angélica, a terceira mensagem angélica começa com uma advertência tremenda para o mundo. Nós começamos falando sobre os tormentos para aqueles que recebem o sinal ou a marca da besta. E conclui assim a terceira mensagem angélica. Pode colocar o próximo. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Pode passar. Eventos finais, página 78 e página 54. A primeira e a segunda mensagens foram transmitidas em 1843 e em 1844. E estamos agora sobre a proclamação de que mensagem? Da terceira. Vamos ler juntos? Mas todas as três mensagens ainda devem ser proclamadas. Mas estamos sobre qual? Terceira. Sobre a terceira. O que tem de tão fantástico nessa terceira mensagem? Pode passar. Qual é a mensagem do terceiro anjo? A essência dela? Pode passar. Eventos finais, página 172 e página 115. Vários me escreveram, indagando se a mensagem da justificação pela fé é a mensagem do terceiro anjo, e tenho respondido, é a mensagem do terceiro anjo em verdade. Pergunta para a minha igreja, qual é a mensagem do terceiro anjo? A justificação pela fé. Mas vamos entender isso aí bem rapidinho. Um dos exemplos que eu mais gosto de justificação pela fé na Bíblia é a história de Maria Madalena. Quando ela foi levada até Jesus, Jesus falou assim: onde estão os seus acusadores? Ninguém ficou aqui para te condenar? Ninguém, Senhor. Então eu também não te condeno. Aí acabou a história de Maria Madalena? Ela já estava justificada? Como é que termina a história? Vá e não peques mais. Era necessário, portanto, que a justiça de Cristo se manifestasse na vida de Maria Madalena. E como é que a justiça de Cristo se manifesta na nossa vida? Vamos ver então no que está escrito. Pode passar. Em que se manifesta a justiça de Cristo? Em sua grande misericórdia, enviou o Senhor preciosa mensagem a seu povo por intermédio dos pastores Wagner e Jones. Esta mensagem devia pôr de maneira mais preeminente diante do mundo o Salvador crucificado, sacrifício pelos pecados de todo mundo. Apresentava a justificação pela fé no fiador. Convidava o povo para receber o quê? A justiça de Cristo, que se manifesta como? Vamos ver juntos? Que se manifesta na obediência. Como que a justiça de Cristo se manifesta na nossa vida? Na obediência a todos os mandamentos de Deus. Para que Maria Madalena estivesse justificada pela fé, ela tinha de aceitar pela fé o perdão de Jesus, o perdão pelos seus pecados, e permitir que a justiça de Cristo, Jesus é a nossa justiça, se manifestasse na vida dela. Como é que a justiça iria se manifestar na vida de Maria Madalena? Quando ela guardasse os mandamentos de Deus. Agora vem a pergunta que vale no eventos finais. Eu vou dar esses eventos finais para quem me mostrar na Bíblia, em Apocalipse 14, dentro da terceira mensagem, a justificação pela fé. Dentro da mensagem do terceiro anjo, a justificação pela fé. O Sr. Lloyd disse que a justificação pela fé é a mensagem do terceiro anjo. É no 12. No 12? Por que é no 12? Porque está a perseverança dos santos que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Aí está a justificação pela fé.
Quando nós falarmos para as pessoas terem cuidado com o sinal da besta, elas vão ficar assustadas, é claro. E elas vão perguntar para a gente, então qual é a verdade? Está aí no verso 12 a justificação pela fé. Os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Muito bem, parabéns. Pode colocar o próximo então. Olha Deus guiando a igreja. Eu não precisaria estar aqui para falar isso. As nossas lições da escola sabatina, elas são preparadas muitos anos antes. Nós recebemos uma lição sobre vestes da graça. O que nós estudamos aqui? Quem lembra? Não tem nenhum professor de escola sabatina aqui? O que nós estudamos em vestes da graça? Justificação pela fé. Depois nós recebemos uma lição sobre adoração. A adoração faz parte da mensagem de que anjo? Do primeiro anjo. Depois nós recebemos uma outra lição do Evangelho em Gálatas. O que nós estudamos aqui? Alguém cochichou. Justificação pela fé. De novo, Deus preparando a igreja. Quem tem ouvidos, ouça. E quem lê, entenda o que o Espírito Santo está dizendo. Ele está guiando essa igreja. Pode colocar o próximo. Naquela lição sobre adoração, no dia 21 de setembro, numa quarta-feira, o título era Apocalipse 14. Mas eu não sei se vocês observaram a pergunta e entenderam o que Deus estava dizendo. Pode colocar. Pergunta número 5. Por que Apocalipse 14, verso 6 a verso 12, é tão central, tão importante para os adventistas do sétimo dia, que temas examinados durante o trimestre aparecem ali? Porque, vamos ler juntos? Porque chamamos esses versos de verdade presente. Nós não precisaríamos estar aqui trazendo verdade presente para vocês, porque Deus está a guiar esta igreja. Mesmo que nós nunca colocássemos os nossos pés aqui, nenhum de nós seríamos inocentes. Nenhum de nós seríamos inocentes, porque Deus está guiando essa igreja. Muito claro na lição da escola sabatina, aqui, capítulo 14 de Apocalipse, verso 6 ao verso 12, está a verdade presente. E aqui no comentário vem traçando cada ponto que faz de nós o que nós somos hoje. E a nossa missão como adventistas do sétimo dia. Pode colocar o próximo. Qual é o objetivo dessa mensagem? A mensagem da justiça de Cristo há de soar desde uma até a outra extremidade da terra, a fim de quê? Preparar o caminho ao Senhor. O objetivo é preparar o caminho para a volta de Jesus. Agora eu vou fazer uma pergunta para a minha igreja. Eu já ouvi um pregador dizer que as outras igrejas aí fora estão nos ajudando a terminar a pregação do Evangelho. Isso é possível, sim ou não? Não. Sim ou não? Qual é a mensagem que vai soar desde uma até a outra extremidade da terra? A mensagem da justiça de Cristo. Olha, meus irmãos, essa mensagem, quem termina é o povo de Deus, o remanescente de Deus nesses últimos dias somos nós. Não tem ajuda não. Ajuda do Espírito Santo. Nós vamos terminar, porque essa justiça que eles têm apresentado aí fora, essa justificação pela fé, é uma justificação aleijada. Não apresenta os mandamentos de Deus e não tem como a justiça de Cristo se manifestar na vida de uma pessoa se ela não guardar todos os mandamentos de Deus. Mas é bem verdade que lá fora Deus está preparando um povo, mas é um povo que vai se unir a nós e vamos juntos terminar a obra. Amém? Amém. Essa mensagem ela vai ser levada por nós para preparar o caminho para a volta de Jesus. Mas quem foi que fez isso no passado? Noé e João Batista foram levantados por Deus para apresentar advertências especiais ao mundo. 2000 anos, Noé.
preparando o caminho para o Senhor. Mais 2000 anos, quem foi? João Batista, preparando o caminho. E mais 2000 anos, o povo adventista. O povo adventista do sétimo dia, a nossa missão é a mesma de João Batista. Pode passar. Eventos finais, páginas 56 a 39. Nesta época, pouco antes da segunda vinda de Cristo nas nuvens dos céus, deve ser efetuada uma obra como a de quem? De João Batista. Nós somos o João Batista, o Elias dos nossos dias. Nós não somos um povo qualquer. E eu pergunto para a minha igreja, João Batista, ele se vestia como os jovens se vestiam nos dias dele, sim ou não? Sabe como era o vestuário de João Batista, meus irmãos e minhas irmãs? Era ridículo para a época dele, porque ele se vestia como Elias. E nenhum jovem se vestia daquele jeito. Mas eu não sei, parece que nós fomos perdendo os princípios. Parece que nós fomos perdendo a noção de conduta cristã. E inventamos umas desculpas que não servem para Deus. Eu não preciso dizer aqui para as minhas irmãs, para os meus irmãos, como que tem que ser o vestuário de um jovem e uma mulher cristã. Uma jovem cristã. Nós sabemos muito bem. Ninguém precisa dizer isso para nós. Lá no fundo do nosso coração, lá no fundinho, nós sabemos como que um jovem, uma jovem cristã se veste diante do mundo e na presença de Deus. Não preciso dizer aqui o tamanho das nossas roupas, o comprimento, o decote, porque para mim basta uma coisa. Os anjos na presença de Deus, eles se cobrem. Isso é o suficiente para nós nos cobrirmos na presença de Deus. Somos indesculpáveis. Ellen White viveu em dias que eram extremamente frios, muito mais frio do que nós passamos aqui esses dias em Curitiba. E nós somos indesculpáveis. Fomos deixando as coisas perderem o rumo, a direção. Fomos deixando que algumas coisinhas invadissem a nossa vida, o nosso guarda-roupa, e de repente nós saímos da linha que faz de nós diferentes do mundo. E precisamos voltar, porque João Batista, ele se vestia como Elias. João Batista, ele comia as mesmas coisas que as outras pessoas comiam? Não. João Batista, ele frequentava os mesmos ambientes que os outros jovens frequentavam? Não. Para onde que João Batista ia passear? No deserto. E eu pergunto para a minha igreja, para onde que os nossos jovens vão? Para os barzinhos? Para as festas? Para os bailes? Ou muitas vezes nem saem de casa, nem precisam sair. Entram no computador, na internet, nas salas de bate-papo, e muitas vezes estão teclando com o demônio, achando que estão teclando com Deus, com uma pessoa do outro lado, com um ser humano. Às vezes você acha que está batendo papo com uma garota, com um rapaz, e é um demônio. Eu gostaria muito de passar um vídeo hoje para vocês, mas nós não vamos ter tempo para fazer isso. Talvez amanhã eu volte nesse assunto. Mas estamos correndo risco. Eu tenho visto casais testemunharem, lares que estão sendo desfeitos, destruídos, porque o cônjuge deixa o outro dormindo e vai para a internet bater papo com outras mulheres, com outros homens, enquanto o esposo ou a esposa estão dormindo. É assim que João Batista fazia. Depois nós não conseguimos levantar na madrugada, é claro. Ficamos até tarde na internet. Quantos de nossos jovens têm dedicado horas assistindo filmes que falam de sexo, violência e drogas? Até tarde.
Vai levantar na madrugada? Não vai. Não tem forças para isso. Pode colocar o próximo. Pode passar. João devia ir como mensageiro de Jeová para levar aos homens a luz de Deus. Devia imprimir-lhes nova direção aos pensamentos. Devia impressioná-los com a santidade dos reclamos divinos e sua necessidade da perfeita justiça de Deus. Esse mensageiro tem que ser o quê? Santo. Santo não é perfeito. Nós nunca vamos ser perfeitos. Nós só vamos ser perfeitos quando Jesus voltar. Santos é separados do mundo. Esse mensageiro tem de ser santo. Precisa ser um templo para a presença do Espírito de Deus, a fim de cumprir sua missão. Deve ter sã constituição física, bem como resistência mental e espiritual. Pode passar. Era, portanto, necessário que regesse os apetites e paixões. Deveria ser, por forma tal, capaz de dominar suas faculdades, tão inabalável ante as circunstâncias ambientais como as rochas e montanhas do deserto. Desejados de todas as nações, página 93. Assim, os seguidores de Cristo darão provas do poder transformador do Espírito Santo. Revelar-se-ão na vida o quê? Diária justiça, misericórdia e amor de Deus. Do contrário, são como palha que se lança ao fogo. Deve haver um máximo esforço de todo nervo e espírito e músculo para deixar o mundo, seus costumes, suas práticas e suas modas. Mensagens Escolhidas, volume 3, página 155. O nosso Deus é um Deus que vê diferente. Ele olha para o nosso esforço. Ninguém muda um guarda-roupa do dia para a noite. Ninguém muda hábitos do dia para a noite. E Deus sabe disso. E essa noite Ele está pedindo de nós um esforço. Ninguém abandona um vício de bater papo do dia para a noite. Eu preguei numa igreja. Quando eu terminei de pregar, um jovem se aproximou de mim com o celular na mão e falou assim: "Irmã, ora por mim. Eu sou tão viciado em bater papo na internet que enquanto você pregava eu estava teclando com o meu celular." É assim que estão muitos dos nossos jovens, presos às coisas deste mundo. Enquanto Jesus está vindo nas nuvens dos céus e preparando um povo, Satanás está se encarregando de embalar a igreja num sono. Meu querido irmão e irmã, isso aqui é uma semana jovem. Se não for para mudar a sua vida, quando é que você vai fazer isso? Quando é que você vai permitir que Deus faça de você uma nova criatura? Você está achando que Deus vai mandar um anjo descer do céu e falar contigo? Isso não vai acontecer. Isso não é sinal de Deus. Os sinais estão em céu, terra e mar. Jesus está voltando. E precisamos deixar tudo que é deste mundo. Porque senão, nós não vamos gostar do céu. O céu vai ser um lugar estranho para nós. E por isso, nós corremos o risco de não estarmos lá. Pode colocar o próximo slide. O último texto que eu quero deixar para vocês essa noite está em 1 João 2,15. Olha ali. É assim que Satanás faz. Você pensa que é livre? Não. Livre somos nós que servimos ao Senhor. De coração, de corpo, alma e mente. Nós somos livres. Agora, sim, estão as pessoas lá fora, presas
no vício, na televisão. Há mais ou menos quase 5 anos nós não temos mais antena de televisão na nossa casa. Irmãos, eu brigava quase todos os dias com meu marido. Eu não conseguia entender por que nós tínhamos brigas constantes. Por um copo que quebrasse, nós brigávamos. Eu descobri que tinham demônios na minha casa. Nós estamos deixando demônios entrarem dentro da nossa casa. Músicas que nós ouvimos que não são louvor a Deus, são louvor ao diabo. E os demônios estão entrando dentro dos nossos lares e fazendo acampamento. E aí a gente não entende por que tem tanto problema. Porque tem um acampamento de demônios que nós estamos cultivando e alimentando dentro da nossa casa. Não tenho nada contra a televisão, tem uma televisão grande na minha sala. Mas nós tiramos a antena de TV da nossa casa. Nossos filhos veem os DVDs que são selecionados, nós também selecionamos aquilo que gostaríamos de assistir. Mas a televisão tem destruído lares. Irmãs que ficam horas assistindo novela, passam o culto do sábado aqui pensando no próximo capítulo da novela. Jovens que ficam presos a programas, a filmes, e assim acham que estão livres? Não, estão presos por correntes. Assim como Satanás vai ficar preso por correntes circunstanciais durante o milênio, ele está prendendo os filhos de Deus agora em correntes. São invisíveis aos nossos olhos, mas têm nos impedido de estarmos na presença de Deus. 1 João 2,15: Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pode passar. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Amém? Oxalá estejamos entre aqueles que fazem a vontade de Deus. Oxalá Deus faça um milagre na sua vida a partir de hoje, de agora, desse momento. Amém? Nós vamos agora ficar em pé e nós vamos entregar nossa vida a Deus de presente para Ele. Nós vamos cantar o hino 502 no nosso inário, mas enquanto nós estivermos cantando, entregue sua vida de presente para Deus. Coloque sua vida no altar do Senhor. Coloque suas lutas, seus anseios, suas dificuldades, porque hoje o Senhor falou conosco. E hoje Ele andou no meio de nós. Vamos louvar o Senhor. Hino 502 do nosso mundo.